É, Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem, Bruno e Valdineia. Bom, conforme a gente conversou em grupo, né, falei que estaríamos gravando esta aula. Bom, essa primeira aula nossa, né, ela serve para quê? Ela serve para me apresentar para vocês a plataforma de ensino e o nosso plano de ensino. A plataforma vai ser a mesma plataforma que utilizamos no semestre passado. No semestre passado eu não estava com vocês, não trabalhei com vocês, estava em outra turma, mas creio eu que vocês já se habituaram ao Moodle, né? E os nossos encontros vão ser pelo Google Meet, né, que é uma ferramenta mais didática que nós temos até então e que é de fácil acesso a todos. Podem muito bem baixar o aplicativo ou pode utilizar ela na versão do computador mesmo, no PC. Bom, último período, creio eu que vocês estão animados, né? Já vão entrar aí para o mercado de trabalho e estarão prontos para exercer aquilo que vocês ficaram aí por 4 anos estudando, né? Então, daqui a alguns dias serão técnicos em transporte rodoviário. Essa disciplina nossa chamada de equipamentos de transportes, a disciplina de 27 horas, que corresponde a 36 horas aulas. Então, cada hora aula que a gente tem aí, 45 minutos. Bom, eu não fui professor de vocês, eu vou me apresentar de maneira rápida em si, e a gente vai se conhecendo ao longo da disciplina, que eu costumo falar para todos os alunos, né? Então, seja o pessoal da civil, da arquitetura, ou da engenharia de transportes também, daí do IF, o que eu falo? Que eu estou num processo também de aprendizagem. Então, eu vou trazer coisas novas para vocês, coisas na qual eu tenho um domínio sobre tratativa, e nós vamos pegar e aprender, e do mesmo modo eu vou estar apto para aprender coisas com vocês também. Porque tem aquele ditado, né, na verdade é um pensamento, que o que eu sei é uma gota, o que eu tenho a aprender é um oceano. E pessoas, né, que não são ignorantes, elas sempre estão aptas a aprender. Então, quando vocês deparam com pessoas que acham que sabem de tudo, né, na verdade elas têm uma certa ignorância, porque cada dia que se passa surgem coisas novas e a gente está pronto para aprender coisas novas. Anteriormente, o que a gente tinha? A gente tinha que as informações demoravam em torno de meses até dias para chegarem. Hoje, né, com a internet, com as fibras ópticas, com o avanço que a gente tem tecnológico, as informações ela mudam a questão de segundos. Então, na mesma hora que surgiu essa informação, já surge outra, e a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter o discernimento e a inteligência para filtrar essas informações e saber diferenciar informação de conhecimento. Porque informação qualquer um dá, mas conhecimento não, né? Então, a gente tem que ter a inteligência para distinguir informação de conhecimento. Um exemplo bem fatídico aqui que eu dou para vocês foi o uso da inteligência e do não conhecimento. Todos nós sabemos o quê? Que o tomate é uma fruta. É uma fruta por quê? Porque ele tem semente. Então, todos esses elementos que a gente tem que tem semente é considerado como uma fruta. Só que nós temos o quê? Então, a gente tem o conhecimento, né? Que ele é uma fruta. Só que nós temos a inteligência e o discernimento de não colocar o tomate em uma salada de frutas. Por quê? Não pegaria bem o gosto. Então, isso a gente leva para todas as áreas. A gente tem que saber distinguir conhecimento de inteligência, para saber aplicar ele. Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente depara com situações que a pessoa tem o conhecimento, mas não tem o discernimento e a inteligência de aplicar e aplica de forma inadequada. É onde que surgem os problemas aí. Então, meu nome é Matheus, né? Eu estou hoje como engenheiro civil e engenheiro de mobilidade também. Sou especialista em mobilidade e transporte e mestre em geotecnia. Durante a minha graduação e o curso técnico eu estudei todo no IFG. Então, eu conheci o IFG em 2011, 2012 na verdade. Fiz um curso no campus Anápolis que chamava Desenhista da Construção Civil. Posteriormente, em 2013, eu ingressei no curso de técnico em edificações e depois, em 2014, eu ingressei no curso de engenharia civil da mobilidade.
Em 2018/2 eu fui para Brasília para fazer o meu mestrado. E quando foi em 2019/2 eu peguei e retornei para o IFG, mas como professor, que foi no campus Goiânia. Então já tem um ano que eu estou no IFG Campus Goiânia como professor, atuando lá no departamento 3. Então, essa disciplina nossa de equipamento de transporte, o que a gente vai adotar nela, né? E qual que é o objetivo? Então, o objetivo de aprendizagem da disciplina de equipamento de transporte é conhecer a história das cidades e da urbanização. Então, qual foi o processo de formação das cidades e o que significa urbanização e como que se deu esse processo de urbanização, o planejamento e desenvolvimento das cidades. Então, da onde que surge a ideia de se planejar uma cidade, de se planejar um ambiente urbano? E como que se dá esse desenvolvimento das cidades? Lá no início e hoje. Como que a cidade se desenvolve? Como que elas se configuram como centros urbanos para depois virar metrópoles e megalópolis? As definições básicas e legislações sobre equipamentos urbanos e de movimentação de cargas. Então a gente vai ver a diferença entre o que? Entre os equipamentos urbanos e mobiliários urbanos. São duas coisas bem distintas. E dentro da área de planejamento urbanístico em si, transportes, a gente tem uma certa confusão. Tem muitos profissionais técnicos da área que fazem essa confusão. Então nós vamos saber o que são equipamentos e o que são mobiliários urbanos. E movimentação de transporte de cargas, os terminais de cargas e os terminais de passageiros. Então, qual que é a principal diferença entre o quê? Entre um terminal de carga e um terminal de passageiros? O que eu tenho que abordar quando eu vou projetar um terminal de passageiros ou um terminal de carga? Então, são essas definições que a gente vai estar tratando ao longo dessa disciplina aí. Então, a nossa ementa. Como a disciplina é de 27 horas, né? Então a gente tem poucos encontros semanais. Então, um encontro só síncrono e o restante vai ser assíncrono, né? Então seria uma aula semanal mesmo. Então a gente entra com história das cidades e da urbanização. Então é como eu falei anteriormente, como que se deu o processo de formação das cidades. Então as primeiras cidades lá, de onde que elas formaram em si, e como que elas foram urbanizadas e como que se desenvolveu esse processo de urbanização e o que a gente se tem hoje, né, na idade contemporânea e como que a gente se lida com o processo de urbanização contemporâneo também. Planejamento e desenvolvimento das cidades. Então, como se dá esse planejamento? Normas regulamentadoras acerca do que? Dos equipamentos urbanos e dos mobiliários urbanos. Diretriz dos equipamentos urbanos. Terminais de passageiros e terminais de cargas. São essas nosso tema. Ao longo dessa disciplina, nós teremos 14 encontros. Então, serão 14 encontros síncronos. Então, serão 14 aulas que a gente vai ter, a gente vai abrir o Google Meet e eu vou estar conversando com vocês. Então, as aulas vai ser o quê? De modo expositiva, com apresentação do PowerPoint sobre a temática de cada semana que a gente vai estar abordando. Então, essa ementa que eu acabei de falar com vocês, eu vou pegar e nós vamos segmentar ela em 14 semanas para tratar, na qual durante esses encontros síncronos, ou seja, os encontros que nós teremos para tratar da disciplina, eu vou falar sobre os principais, né, conceitos aí, retirar as principais dúvidas, porque em uma hora, pessoal, não dá para a gente abordar tanto. Então, e os outros restantes, né, das outras 2 horas aula, quantidade de aulas, ela vai ser por meio assíncrono, ou seja, eu vou postar o conteúdo para vocês na plataforma do Moodle e vocês vão estar ali estudando esse conteúdo à parte. Então, nesse momento que nós estamos agora, né, com o ERI, o ensino remoto emergencial, é um momento na qual vai precisar de bastante dedicação de vocês. Então, além de ter total dedicação do professor, porque o professor também está tendo que se adaptar, porque todos nós estamos num processo de adaptação, que é preciso, porque não basta, a gente não tem que negligenciar o que a gente está acontecendo aí em esfera nacional e mundial e ir para a sala de aula e dar aula, não. A gente tem que pegar e cumprir as diretrizes, né, que são impostas para a gente.
Então, esse processo de adaptação eu sei que é difícil, muitas vezes tem alguns problemas, igual problemas de conexão. Eu tive problemas de conexão no semestre passado, principalmente quando está chegando esse período de chuva, então acaba a energia, algum aluno não pode ir, mas eu sou super solícito em relação a isso e super compreensível também. Então, se chegar algum momento que o professor aconteceu esse problema, eu não vou participar da aula. Tranquilo, justifica a falta. O que eu não posso fazer é justificar a falta da presença, né? Mas em questão de avaliação, eu deixo fazer depois, tranquilo. Agora vocês têm que tomar cuidado com a presença, porque a presença também reprova. O que a gente mantém? A gente mantém as mesmas diretrizes que nós tínhamos lá no ensino presencial. Seja o quê? Eu tenho que ter no mínimo 75% de presença. Então, se vocês não compareceram no encontro ciclo nosso, vai levar falta. Eu posso o quê? Eu posso justificar a atividade. Então, não deu para vocês ir fazer atividade em outra data. Mas justificar a falta a gente não consegue, porque vai contra as diretrizes que é imposta pela universidade. Bom, então, né, nessa primeira semana, nós estamos com a nossa primeira aula hoje, dia 4/12/2020. Aqui, pessoal, vocês vão ver que no meu plano tá o horário de 19 às 20, mas o que acontece? Eu confundi porque o primeiro horário também ele é meu, mas ele é meu de outra turma, na turma do terceiro período. Então a gente vai corrigir aqui, lá na plataforma do Moodle também eu vou corrigir, eu não corrigi ainda, mas eu vou corrigir, vocês abrem lá. Nosso horário vai ser sempre das 20 às 21, porque 19 às 20 vocês têm aula com a professora de espanhol, certo? Então saindo da aula de espanhol, já vem para minha aula. Por que eu vou fazer 19 de 20 a 21? Porque se eu deixar para fazer de 20h30 a 21h30, já fica tarde. E creio eu que todos vocês também trabalham também no outro dia, alguma maioria tem família, e é um pouco complicado. Então a gente vai tentar fazer sempre das 20 às 21. Daí, atraso no máximo de 5 minutos. Pessoal, não fica sem logar antes, não, porque senão a gente perde muito tempo e muito conteúdo. E se a gente perder, a gente vai ter que prorrogar aí mais à frente. Vocês vão ver o que acontece, que no nosso calendário a gente vai ter apenas uma reposição. Nós não teremos diversas reposições, porque como a disciplina é na sexta-feira a gente vai ter mais aulas do que os outros dias. Então a gente vai ter apenas uma reposição. O nosso calendário, né, eles estipulam o quê? Que do dia 30 de novembro, que foi segunda-feira, começaram as aulas, né? Até o dia 19 é o período letivo. Do dia 20 de dezembro até o dia 14 de janeiro, a gente está com período de férias aí, recesso acadêmico devido às festas comemorativas, às datas comemorativas e festas comemorativas do fim do ano. Então a gente vai ter aula, né, nós, até o dia 18, daí, então, a aula síncrona, e depois a gente volta só no dia 15 de janeiro. Então a gente vai ter aula de hoje, dia 4, até o dia 18 de dezembro e retornamos aí quase um mês depois, no dia 15 de janeiro, ok? Então vamos continuar aqui na apresentação do plano de ensino. Como vocês podem ver, foi dividido entre semanas os planos de ensino, os conteúdos. E sempre eu vou fazer assim, aula síncrona, vou fazer debate com vocês, que eu gosto muito que participam das aulas em si. Eu não gosto de só apenas eu vir cá, falar e depois falar tchau, professor, não. Então eu quero ouvir a voz de vocês, quero que vocês participem também. Então a gente vai entrar com, sempre as aulas síncronas vai ser a apresentação de PowerPoint sobre o tema e debate com vocês mesmo. Então nessa primeira semana que a gente vai fazer, né, essa agora, a apresentação da sala virtual e do plano de ensino, que é isso que eu estou fazendo agora. E o debate com vocês, que é isso explicando. Então, a gente não vai debater o assunto agora, porque eu vou lançar esse assunto, que é sobre história das cidades, agora na atividade assíncrona. Então, na próxima aula a gente fala dele, né? E sempre vai ser assim, sempre eu vou postar o conteúdo antes, vocês leiam ele, estudam, para na próxima aula a gente pegar e debater junto. Porque não adianta nada só eu vir falar e depois postar o conteúdo lá e muitas vezes vocês nem leem. Então, como vai fazer? Eu vou postar o conteúdo antes, vocês leem e sempre a gente vai debater ele na aula posterior. E nisso, como que eu vou saber se vocês leem ou não? Através das atividades que a gente vai fazer de forma oral ou se não de forma também escrita, só porque eu acompanhando vocês aí na plataforma.
tá bom? Então, sempre é importante ler para a gente já pegar e debater isso na próxima aula, visto que valerá nota. Eu vou explicar mais lá à frente, lá no fundo, lá no final, como vai ser o método avaliativo, que vai ponderar nota e gerar nota para a gente aí. Vai ficar tudo especificado e tudo já resolvido, né? Como a gente fala, o combinado não sai caro. Na semana 2, então no dia 11, das 20 às 19, às 21, na nossa aula síncrona, a gente vai fazer a apresentação de PowerPoint sobre o tema e o debate com os alunos, na qual o tema vai ser o quê? As formações e organizações urbanas. Então, como se deu o processo de formação das organizações urbanas? Quais foram as primeiras organizações urbanas? Porque o que gera o processo de urbanização nada mais é que o conglomerado de organizações urbanas que nós temos aí. Nossa terceira semana, né? Então, a aula síncrona vai ser a apresentação de PowerPoint sobre a evolução das cidades, e vamos debater com vocês, e também de urbanização e mobilidade. Então, na nossa semana 3, que é a nossa última semana de aula do ano, aqui de 2020, a gente vai estar tratando sobre o processo de urbanização e mobilidade. Então, o que a urbanização interfere na mobilidade? E como que a mobilidade, né, ela vai se comportar de acordo com o processo de urbanização? Vocês vão ver o quê? Que conforme a gente tem o processo de formação da cidade, de urbanização, se ele não tiver ocorrido por meio de um planejamento, a gente vai pecar, né, na oferta da mobilidade. Então, da mobilidade urbana vai estar bem decadente. Então, a gente tem que analisar isso. E com isso, a gente vai avaliar o quê? Como se deu o processo de evolução das cidades. Então, como elas evoluíram? Como a cidade em si ela começa vira uma região metropolitana e depois vira uma metrópole e uma megalópole. Então, a gente vai estar abordando esses conceitos aí. Daí, pessoal, a gente pega esse recesso do dia 18 de dezembro até o dia 15 de janeiro. E voltamos aí no dia 15 de janeiro com a nossa aula. Que a gente vai estar falando sobre o quê? Sobre o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo e as políticas urbanas. Você já deve ter ouvido falar, né, sobre o plano diretor, que nada mais é que o quê? Que um documento que a gente tem de legitimidade, né? Então ele é considerado como se fosse uma lei orgânica dentro do município, cuja legitimidade dele é prescrever o que vai acontecer dentro de uma cidade. Então, ele que vai me dar diretrizes do que pode e o que não pode, como está o processo de densificação e o processo de crescimento dessa cidade também. Então, além da gente analisar o plano diretor, a gente faz um apanhado rápido de acordo com o Estatuto das Cidades, que nós temos aí, e vamos dar uma focada também o quê? Na lei de uso e ocupação do solo, e as políticas urbanas. Então, quando eu falar de plano diretor, lei de uso e ocupação do solo e políticas urbanas, eu vou falar de uma forma geral, só que vocês vão ver que o quê? Que eu vou trazer para dentro da nossa discussão, para dentro da sala de aula, algo relacionado esses documentos, a essas leis orgânicas do município de Goiânia, que é onde vocês moram, né? E aonde está alocada a faculdade. Então, a gente tem que trazer problemas que a gente tem dentro do nosso meio para a gente tentar resolver. Então, eu vou trazer esses questionamentos que a gente tem aí dentro do município de Goiânia para a gente ir para dentro da sala de aula. Na quinta semana, nós estaremos falando sobre o Plano Diretor de Transporte Urbano e de Mobilidade. Então, o que a gente quer? O PLAMOB. Então, o que a gente tem? A gente tem o Plano Diretor da cidade em si e tem o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade. Esse PLAMOB, a gente vai estar trabalhando nele com mais enfoque do que a gente trabalha no plano de mobilidade em si. Na semana 6, né, nessa semana, que vai ser dia 29 de janeiro, a gente vai estar falando sobre os equipamentos urbanos. Então, quais são os equipamentos urbanos, qual a função dele, qual a finalidade dele, para que ele veio, o que ele contribui, quais são as vantagens e as desvantagens das implantações dos equipamentos urbanos. Na nossa sétima semana, dia 5 de fevereiro, a gente vai estar falando sobre mobiliário urbano em si. Então, qual a diferença de equipamento urbano para mobiliário urbano? A gente vai ver que tem muitos profissionais que confundem isso. No início ele é um pouco confuso, mas depois você consegue destrinchar e saber qual que é qual. É bem interessante. Na oitava semana, nós estaremos falando sobre os equipamentos de movimentação e transporte de cargas.
Aí só assim, professor, então disciplina se chama equipamento de transporte. Isso, porque primeiro a gente foca na definição e nas predições que a gente tem na esfera micro. Depois a gente vai para análise mais, na esfera macro. Depois a gente vai para análise mais micro, segmentando cada setor. Então, nesse setor a gente trabalha também com transporte de cargas. Então, aí que a gente vai entrar com os equipamentos de movimentação e transporte de cargas. Na nossa nona semana, dia 19 de fevereiro, a gente vai estar tratando da NBR 9284, que é dos equipamentos urbanos, categorias, subcategorias, relação e classificação deles. Na 10ª semana, vamos estar falando sobre a NBR 9050, que vai tratar da acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Então, vamos falar sobre bens tombados, sobre locais de patrimônio público, locais de comércio e serviço. Na semana 11, vamos estar falando sobre localização, organização e modos de operação. Essa operação seria o quê? A operação do transporte em si, dentro de um município. Na semana 12, nós estaremos falando sobre o layout de espaço físico, equipamento imobiliário. Então, a gente vai falar assim, como que eu devo pegar e criar esse espaço aqui? Na onde que deve ficar esse mobiliário e esse equipamento? Então, seria nada mais que o layout, a concepção do ambiente como um todo. E na semana 13, que a gente vai falar sobre o processo de movimentação e armazenamento de cargas. E vamos estar ali apresentando um seminário que eu vou passar para vocês apresentarem. E caso não conseguirem a nota, né, uma avaliação final para os alunos, né? E essa avaliação final é todo o conteúdo do semestre. Por que caso não atingir a nota? Vocês vão ver uma coisa que eu vou trabalhar com vocês, que é o mesmo que eu trabalhei no semestre passado com o pessoal das engenharias e com o pessoal também da turma do técnico em transporte. Que é o quê? Eu não vou passar uma prova final, não. Só que toda semana a gente vai ter uma avaliação. Então, qual que é o benefício disso? Que daí fica menos conteúdo para vocês estudarem lá para o final da prova, porque se eu colocar uma prova seria o conteúdo do semestre todo. Então, fica menos conteúdo para vocês estudarem. E quando vocês exercitam ali uma atividade semanal, ou exercitam atividade diária ali, copiando, transcrevendo, para o caderno as respostas, né? Você está exercitando seu cérebro e fazendo com que ele assimile cada vez mais e apresente cada vez mais. Então, por isso que eu passo, por exemplo, deu conteúdo sobre o processo de evolução das cidades. Então, já passo uma atividade sobre o processo de evolução da cidade para vocês fazerem. Na outra semana é mobiliário urbano, então entra com mobiliário urbano. Então, é assim, vai indo. Então, toda semana a gente vai ter uma atividadezinha. Toda semana a gente vai ter uma lista. As listas, elas não costumam serem grandes. Eu costumo passar a lista em torno de 8 exercícios, até no máximo 10 exercícios. Eu não passei mais que 10 exercícios para as turmas passadas. Eu também não vou passar aqui agora também, porque chega um momento que a gente atinge a fadiga e já não é tão produtivo mais. Então, a gente tem que saber analisar essas questões também. Então, pessoal, por exemplo, se hoje, né, nossa aula é sexta-feira, então a atividade ela tem que ser entregue até na próxima sexta-feira que vem. Se acaso ela não for entregue na mesma data, eu não recebo mais. E ela tem que ser entregue como? Ela tem que ser enviada na plataforma do Moodle, né? Bom, as metodologias de ensino. Então, como metodologia de ensino será as aulas síncronas, ou seja, aulas expositivas por meio de recursos tecnológicos como o Google Meet, Teams e o Moodle. Esses encontros, né, como eu falei e repeti, eles terão duração máxima de 1 hora. Então, o mais vai ficar logado aqui no máximo 1 hora. O que aconteceu? Semestre passado, teve vezes que eu tive que prolongar o horário. Então, em 1 hora eu não consegui fazer. Mas o que eu pedi para os alunos? Quem não pudesse ficar, poderia sair da sala de aula, porque tem muita gente que pega e tem que trabalhar, tem que fazer isso e aquilo. Eu acho que no caso de vocês não vai ter esse problema, porque já é noite, né? Então acho que ninguém trabalha após as 9 horas. Só porque mesmo assim eu vou tentar não ultrapassar as 9 horas em função de ser uma sexta-feira e de ser tá tarde também, né? Em si. Como recurso didático, então vamos utilizar os meios digitais, então seria internet, plataformas e bibliotecas virtuais.
Como ferramenta tecnológica, sites especializados, fórum de discussão, questionário eletrônico e seminários. E está aqui o processo de avaliação, né? Então, a gente vai ter... Como vai ser o processo de avaliação da nossa disciplina? A nota final ela vai ser composta pela atividade de aprendizagem, a A, que seria o somatório dessas notas, né? Que vai ser avaliação, participação nos fóruns de debate, lista de aprendizagem e orientação de projeto e seminário, isso mais tudo. E a avaliação final da disciplina, que seria o quê? Um conteúdo com toda a disciplina. Só porque eu vou pegar e vou abster essa avaliação final. Então, eu vou dar para vocês uma atividade toda semana para vocês fazerem e mandarem. E vocês participando do fórum de discussão, participando de debates comigo na sala de aula, eu vou pegar e vou pontuando pontos aí. Para vocês chegar no final, então não tem que fazer prova. Mas se de tudo, suponhamos que de tudo chegar assim, professor, fiquei com 5,8 de média. Aí teremos que fazer a prova. Aí a prova vai ser o quê? O conteúdo total do semestre. Então, aqui a gente vai mudar. Nossas aulas serão toda sexta-feira, das 20 às 21. E o horário que eu vou ter para atender vocês vai ser também a sexta-feira, das 18 às 19. Então, professor, eu estou com dúvida em tal assunto. Eu não entendi isso. Então, marca comigo, igual eu já fiz um grupo lá com a gente, né? Tem meu número lá. Você fala, professor, vou querer atendimento... Perdão. Vou querer atendimento hoje. Então já marca lá comigo, eu quero atendimento das 18 às 19, pra gente pegar esse atendimento. Porque eu não vou ficar na sala esperando a boa vontade de vocês, não. Vocês têm que pegar e marcar pra mim. Então falar, marca pra mim também com no máximo, né, no mínimo, né, 2 dias de antecedência. Então eu falo assim, professor, preciso de falar com o senhor na sexta-feira. Então pega e marca lá, ó, que eu vou estar lá pronto para atender vocês. Bom? Como bibliografia, né, nós temos a básica complementar. A básica a gente vai basear nessa da ANTP, a Associação Nacional de Transporte Público, no Manual de Política dos Transportes, de 2000. Vamos pegar também, abordar com essa bibliografia da Gold, que seria aplicações de engenharia para reduzir acidentes. Com a bibliografia de Pires, que seria transporte humano, cidades com qualidade de vida, dentro da ANTP também, de 97. Com a bibliografia de Pimentel, que seria uma contribuição no estudo da intermodalidade no transporte de carga no Brasil, é da COP, essa é uma dissertação. E com a de Ferrari, que seria o curso de planejamento municipal integrado. Como complementar, a gente vai trabalhar com duas NBR, então seria NBR de equipamento urbano, 9284, e a NBR de acessibilidade, a Lei 9050 de 2004, que seria acessibilidade de edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Bom, deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos ver se vai abrir o Moodle. Vamos lá, o nome da disciplina é aqui, equipamento de transporte. Então aqui, gente, tá o Moodle, né? Eu coloquei para vocês aqui atentar os horários. Vou mudar esse horário aqui que é 20 às 21, tá? De 19 às 20 tá errado. O nosso plano de ensino já tá aqui. E o link da nossa aula tá aqui, ó, Encontros Ciclos. Então, se você clicar ele já vai te pegar e te direcionar para o link da sala lá. Se acaso não dá certo, você só vem e copia esse link aqui, Ctrl+C, abre o cursor aqui e joga ele lá, Ctrl+V que vai dar certo. Vou começar colocando aqui já essa primeira aula e o primeiro conteúdo pra gente aí e as bibliografias. Mas do mais seria isso, tá bom? Agradeço a todos e vou estar postando lá, qualquer dúvida me fala no grupo ou no e-mail também, tem meu e-mail no coisa. E até mais, bom fim de semana a todos.